tem mais organismo vivo nessa colherzinha de solo do que seres humanos no planeta Terra, né? Então, é muita vida que a gente tem nesse universo embaixo dos nossos pés. No entanto, ainda é uma fronteira, porque a gente conhece menos de 40% dessa biodiversidade, né? Ou seja, tem 60%, né? 60% que a gente não sabe quem é, o que fazem, quais os papéis que desempenham, e por isso também eu acabei me especializando em um desses grupinhos, que são as minhocas, e um dos meus trabalhos é trabalhar nessa frente de identificação e descrição de espécies que, cara, tem muita informação para ser gerada, né? E daí mais à frente eu vou ir dando alguns pitacos sobre isso, né? E esse ambiente solo, ele ainda é considerado como uma das últimas fronteiras biológicas por conta ainda dessa caixa preta que ele é, do que a gente desconhece ainda da própria vida que nele habita, e isso se correlaciona aos processos, né? Então, para situar vocês, né, e dizer, né, qual é a classificação que a gente mais utiliza, é uma classificação que tem relação com comprimento e diâmetro do corpo. Então, nós temos os microscópicos, os micro-organismos, que daí são aqueles grupos, deixa eu só ver se eu consigo pôr o apontador aqui, que são esses grupos aqui, né, bem à esquerda, que são os fungos, os protistas, arqueias e bactérias, são todos micro-organismos, né? E esse é um grupo que é trabalhado pelos microbiologistas. Dali para cima é o que a gente chama de fauna, que são animais, né? Então, nós temos a microfauna, que os dois grupos principais representantes são os rotíferos e os nematóides. Nematóides que são muito estudados... Oi? Marie, Oi? Desculpa, só para confirmar com os colegas se é só para mim, eu acho que da forma como você compartilhou a tela, nós estamos vendo o slide inicial sem a apresentação. E pela sua fala aí, eu entendi que você já começou a apresentar, né? Ai, gente, como é que será que eu compartilhei errado, então? Perdão. Não, agora rodou. Coloca para apresentar. Modo apresentação. Pois, mas ele tá, para mim estava no modo apresentação, então deixa eu voltar. Porque eu acho que você compartilhou a janela. A minha sugestão é, na hora de compartilhar, compartilha a tela inteira. Que aí o que você vir, nós vemos aqui. Tem aqui. Pronto. Aqui. Então vamos. Estão vendo? Ótimo, agora sim. Tá. Então essa aqui, então, se vocês estavam no slide inicial e não viram, essa é a parte que eu falei da biodiversidade do planeta, as proporções que a gente tem. Ok? Depois também, professor Costa, se quiser, a gente disponibiliza o PDF da apresentação para vocês, tá? Perfeito. Obrigado. E aqui a gente vai prosseguindo quanto aos tamanhos, né? Falei dos micro-organismos que estão aqui à esquerda, a microfauna, nematóides e rotíferos, esse aqui é um exemplar dos rotíferos, né? Os nematóides que, por conta das problemáticas que a gente tem, principalmente dos que são, que atacam as raízes, são bastante estudados, mas a gente tem outros grupos de predadores e onívoros que fazem toda a relação e cadeia, e um terceiro grupo que são os tartígrados, né, os ursos d'água, que é um outro organismozinho que é até relativamente bem estudado, porque esse é um dos únicos organismos que sobrevive lá no vácuo do universo, né, ele consegue lá no vácuo se insistar de uma forma, baixar o seu metabolismo e sobreviver lá no espaço por tempo até encontrar as condições. Né, e aí também entre os micro-organismos, os pequenos têm uma série de adaptações para várias condições adversas. O grupo intermediário, ou seja, micro-organismo, a gente sempre vai precisar de algum equipamento, algum método científico para mensurar e saber que eles estão lá ou tem uma atividade deles acontecendo. A mesofauna, eles são intermediários, né? Eles, dependendo como a pessoa tem a visão dela, ela consegue enxergar olho nu, mas é muito difícil porque eles têm menos de 1 milímetro de comprimento, né? Então, são organismos ali intermediários. Entre os mais conhecidos, nós temos aqui os ácaros, né? Os colêmbolos, que apesar do nome também não ser muito conhecido, ou as pulgas do solo, é um organismo que é muito utilizado para ensaios ecotoxicológicos, né? Eles têm uma relação muito forte na fragmentação do material orgânico. Grupos como Protura e Diplura, que são esses dois, que são pouquíssimos profissionais que estudam. Pseudo-escorpiões, como o nome fala, pseudos, são falsos escorpiões, e eles são minúsculos, 1, 2 milímetrozinhos, né? Tem ali as quelíceras, igual ao escorpião, mas eles não têm aquela cauda com o ferrão.
e são ótimos indicadores de ambientes pouco impactados, né? E os encitreídeos, que também é um nome horroroso, que hoje a gente tem chamado de microminhocas, que elas são parte do grupo das oligoquetas. No entanto, elas são aplotáxidas, elas são estudadas à parte porque elas têm um comportamento e têm uma composição morfofisiológica um pouquinho diferenciada das minhocas terrestres que a gente conhece. E também, pelo tamanho, elas acabam se enquadrando num outro grupo. E o meu grupo, né, que é o meu grupo de estudo, que é a macrofauna, que quando eu cursei biologia, eu fiz minha iniciação científica com microbiologia, com fungos micorrízicos, com a professora Sandra e a professora Rosilane, ali na biologia, e com o Arnaldo Colossi, com a parte de biomassa microbiana. Eu falei, cara, esse negócio é muito pequenininho, eu não enxergo, eu preciso trabalhar com organismos, com bichos que eu vejo, né. E foi quando eu conheci daí o pesquisador Jorge Brown, que tinha recém entrado na Embrapa Soja em Londrina, e o Jorge Brown trabalhava com esse grupo que é a macrofauna, e macro já diz, né, são grandes, ou seja, é todo e qualquer organismo que a gente enxerga no solo, né, são mais de 40 táxons, aqui tem alguns deles elencados, né, deixa eu pôr aqui o apontador de novo que eu esqueci, que é esse grupo aqui, e vão desde fases em fase adulta, ou seja, eles podem viver o período todo dentro do solo, ou uma fase da sua vida dentro do solo, né? Então, tudo que a gente enxergar se mexendo no solo, a gente vai considerar macrofauna. E megafauna, para nós que trabalhamos com biologia do solo, a gente não considera, porque a megafauna já considera organismos vertebrados, é quem tem osso, né? De macrofauna para baixo, são todos invertebrados do solo, animais invertebrados, ok? E qual a quantidade dessa bicharada, né? O que a gente tem deles no nosso planeta, né? Então, é uma biodiversidade muito grande, na verdade, aqui é do mundo, eu acabei não colocando do Brasil, mas são quase, quando a gente engloba esses grupos, considerando a microfauna até grupos da macrofauna, sem considerar micro-organismos, a gente tem quase 1 milhão de espécies conhecidas. E daí lembram lá que a gente mal sabe menos de 40%, né? Então multiplica isso por uma quantidade que é o que a gente precisa descobrir ainda. E esses grupos também, a gente acaba separando eles no que a gente chama de grupos funcionais, ou seja, dentro do mesmo, né, a gente costuma às vezes tentar facilitar né, o linguajar, mas às vezes é difícil, por exemplo, a gente dizer, eu gosto muito de usar o exemplo aqui dos besouros, né, os grupos funcionais são funções que esses organismos vão desempenhar dentro do solo, então são aqueles que são geófagos e bioturbadores, ou seja, vão criar estruturas dentro do solo, se alimentando do solo. Tem os grupos dos detritívoros decomposidores, que vão fragmentar o material orgânico morto, seja ele animal ou vegetal, e vai transformar isso para outros organismos. Os fitófagos e pragas, e os que atuam como predadores ou parasitas, né? Então, são as 4 categorias. E o complexo é que, às vezes, dentro de um grupo, a gente tem lá 350 mil espécies de besouros conhecidas e 350 mil espécies que fazem de tudo, né? Então, às vezes, a gente vai lá e coletando um besouro e tal, mas, cara, o que esse bichinho realmente faz, né? É ainda um desafio bastante grande a gente desvendar cada um desses processos, né? E, querendo ou não, de certa forma, esses organismos, de uma forma muito pontual, eles vão acabar afetando também todos os ciclos globais biogeoquímicos, porque, como a gente sabe, né, todo mundo conhece o ciclo do carbono, o ciclo do fósforo, o próprio, né, o ciclo da água, mais infiltração, mas a maioria dos ciclos de fertilidade, principalmente nitrogênio, eles têm algum momento que vai passar pelo solo e tem algum momento que ele vai passar por transformação que vai depender da biologia do solo, que ela precisa dessa vida para se transformar esses elementos em formas que sejam assimiláveis por outros seres vivos na cadeia trófica. Então, como eu falei, são mais de 1 milhão de espécies, e, né, como o grupinho especial de vocês também, né, que uma maioria deve pensar que as minhocas, né, minhoca é tudo igual, né, não tem esse bichinho, aquele bichinho mole, que todo mundo gosta de usar para pescar, mas também existe, assim, uma diversidade espetacular desse organismo, né, temos ali os minhocossus, que são minhocas gigantes, giant worms, que são maiores que 25, 30 centímetros,
chegamos a ter espécies de 2,5 metros, né, e com uns calibres bastante espessos, e temos minhocas pequenas, né, essas terrestres chegam a ter até 1 centímetro, e formatos e formas, né, cores e formas. Essa aqui, por exemplo, é azul marinho de bolinha amarela, é chamada de minhoca ovo frito, justamente porque aqui não está tão evidente, mas essas bolinhas parecem ovo frito, e essa é uma minhoca lá das Filipinas. E, em geral, essas que têm uma pigmentação é justamente para fazer um mimetismo, para elas se camuflarem em relação aos predadores, né? Então, essas aqui, ó, aqui essas fotos são todas minhas, de diferentes formas, e essa aqui embaixo no cantinho, por exemplo, é de uma família, existem 2 famílias que têm esse formato de corpo, que elas ocorrem em solos encharcados, e elas têm o corpo quadrangular, ou seja, né, se você olha ele, é possível quando elas estão fixadas no álcool, ele é um quadrado com bordas arredondadas, e ela tem esse corpo adaptado, provavelmente, porque dá uma fluidez melhor para ela dentro desses solos encharcados. Então, é uma diversidade muito grande. Deixa eu voltar, perdão, ia falar um pouquinho, sim, da biodiversidade, para vocês terem noção das minhocas, né? A estimativa no mundo hoje são de 6.000 espécies. Se a gente olha para os outros organismos, não é muita coisa. No Brasil, a gente tem hoje descrita, conhecida, em torno de 310, quando a gente não fez o update, né? Eu, nos últimos 15 anos que eu tenho trabalhado com taxonomia, desde o meu doutorado, são 13 anos, são 43 espécies que eu ajudei a fazer a descrição. E eu, nas minhas palestras, tenho dito, né, das coletas que eu tenho feito, falei, cara, eu tenho pelo menos 100 espécies para descrever. E a gente está aqui na França, né, fazendo uma síntese de macrofauna, de trabalhos da macrofauna, do bioma Amazônia e da Mata Atlântica. E as minhocas, a gente também está juntando esses dados para chegar a nível de espécie. E ontem, né, o Jorge virou para mim e falou, Marie, não são 100 espécies que você tem para descrever, porque a lista dos 2 biomas tem 600 espécies. Das 600 espécies, 500 são novas, são desconhecidas, ou seja, é muito maior o trabalho do que a gente imagina, né? E muito desse material, pelo déficit taxonômico, o que é esse déficit taxonômico? É a falta de pessoas para fazer esse trabalho de identificação, se usa bastante a ferramenta da biologia molecular hoje, mas a biologia molecular não exclui a taxonomia clássica, né? As duas, elas têm caminhado junto. E a molecular, porque ela identifica, ela joga numa base de dados, tu sabe que é diferente, mas tu não sabe dizer quem é. Então, tu vai precisar do taxonomista para te ajudar a descrever esse exemplar. E isso que eu estou falando para vocês é só as minhocas. Vocês podem extrapolar isso para todos os outros bichos de todas as outras categorias que a gente tem na micro e mesofauna e os outros grupos da macrofauna do solo. Então, cara, é um ambiente gigantesco para explorar, falando só de riqueza e biodiversidade. E aí, por que eles são tão importantes, né? Eles são tão importantes porque eles têm papel fundamental no que a gente chama de serviços ecossistêmicos, né? Eles são responsáveis por todas essas funções. São responsáveis pela manutenção da estrutura do solo, pela regulação dos processos hídricos, pela troca de gases dentro do solo, sequestro de carbono, a ciclagem de nutrientes, a desintoxicação do solo, decomposição da matéria orgânica, supressão de pestes, são fontes de alimento e de medicamento, têm uma relação de simbiose a simbiose com outras plantas e raízes, e também tem uma influência direta no crescimento das plantas. Né, e isso daí a gente pode daí jogando com os grupos, e daí em geral a gente fala, os micro-organismos que são responsáveis pela parte de decomposição. Cara, não são só eles, né? Eles, assim, os fungos, as bactérias são os universais, sim, mas a gente tem todos esses outros grupos aqui, protozoários, as microminhocas, os colêmbulos, né? As larvas de besouro, minhocas, baratas, as centopeias, os tatuzinhos de jardim, todos eles fazem esse processo de decomposição e de fragmentar esse material orgânico, né? Então, pense aí, por exemplo, né, uma milipeia, né, um piolho de cobra, quando ele come material orgânico morto. O excremento que ele vai exaurir, vai excretar, ele vai estar extremamente rico nesse material orgânico processado. E daí a gente joga ainda, né, que é para uma nova linha hoje, quando a gente olha para esses organismos maiores, nós temos o nosso próprio microbioma, os micro-organismos que trabalham o nosso intestino,
cada um desses organismos também tem uma microbiologia específica que ajuda a processar esse material e disponibilizar ele, né? Então, esses grupos aqui, eles são responsáveis pela parte de decomposição e detritívoros, mas aí, novamente, lembrem que, né, é uma das grupos funcionais majoritários. Dentro, quando a gente chega a nível de espécie, pode ser que alguma outra espécie desempenhe outras funções dentro do solo. Essa parte, né, dos decompostos detritívoros é tão importante porque esse material orgânico que é processado, né, ele é o que a gente chama a matéria orgânica, que é o que é mais importante, que é a fonte de carbono, que é hoje o que rege toda essa questão de agricultura sustentável, mercado e tudo mais. O carbono do solo, né, a matéria orgânica, ela é a cola, né, ela é a cimentação, ela ajuda a fazer a estruturação do solo junto com a biodiversidade. Então, aqui a gente consegue ver diferentes frações, uma ameba, tem aqui um nematóide, os bem pequenininhos pontinhos são micro-organismos, raízes de hifas, ou seja, é todo um conjunto dessa vida, das plantas com micro-organismos e a vida que tem, né, um ácaro que vão ajudar a agregar todo esse material. Então, não é um único fator que vai ajudar na nossa saúde do solo, né? Está tudo muito interligado nas funções. E nós temos daí os grupos que são os geófagos, os bioturbadores, que vão também atuar em diferentes esferas. Tem os que vão atuar estruturando e mexendo no perfil do solo, criando ninhos na superfície, canais, túneis e galerias no interior do solo. Daí a gente tem ali, né, os cupins, besouros e milipéias, que têm um trabalho muito efetivo com isso. Os que acabam trabalhando na agregação das partículas do solo, novamente os cupins, muitas espécies de minhocas e algumas milipéias, e ainda tem os que vão acabar afetando também a estrutura mineralógica, né, o intemperismo desses minerais do solo, e daí tem uma quantidade de térmitas e de minhocas que tem a capacidade de atuar sobre isso, mas esse item mais em cima do intemperismo, ela é uma incógnita ainda também, né, a gente sabe que existe uma atuação, mas se sabe muito pouco em relação a isso. Então, é um grupo que a gente também costuma chamar de engenheiros do ecossistema, justamente porque eles têm esse trabalho de engenharia, de estruturação, galerias e tudo mais no solo, né? Essa aqui é uma foto clássica que a gente usa, que é uma galeria de uma minhoca dentro do solo, né, que a minhoca ela vai se alimentando do solo e vai depositando o excremento. Essa aqui é o excremento já seco. Esse aqui, vejam só, o excremento já foi fragmentado, deteriorado por um outro organismo, por outros organismos, porque isso aqui, o próprio túnelzinho da minhoca, a galeria que ela produz, é um outro mundinho paralelo, porque ali vai se estabelecer toda uma comunidade de micro, meso, macrofauna, macro não, depende do tamanho, que vão já atuar em cima disso, porque isso aqui está riquíssimo em material orgânico, em compostos que os organismos vão acabar aproveitando, e veja aqui a raiz da planta se aproveitando, tanto do coprólito já ainda sem fragmentação, como do material que está fragmentado. Então, essa interação que ocorre, uma das interações que ocorre dentro do perfil do solo. E isso, como a gente tinha dito lá atrás, vai afetar o crescimento. Aqui são duas fotos, assim, de experimentos clássicos. Esse aqui é de Pachanase, aqui da América do Sul, que ele trabalhou o crescimento dessa planta sem minhoca e com minhoca. Olha a diferença do desenvolvimento da planta. A gente tem artigos hoje que são meta-análises que mostram a importância da minhoca na produção dos nossos grãos na agricultura, né, que é efetivamente importante a presença desse organismo. E aqui usando o solo dos cupinzeiros, né, que aqui é o solo padrão e aqui é o solo que os cupins acabaram trabalhando, né. Os cupins é muito interessante porque na África, por exemplo, as antigas comunidades, eles ralavam esses solos de cupim e utilizavam como fertilizante, porque ele é muito rico, né, porque os cupins, como é que eles criam o ninho deles? Eles vão depositando saliva, isso é material orgânico, né, e ali, novamente, a gente tem outros bichinhos que vão estar ali junto, vão estar atuando. Então, eles acabam agregando uma fertilidade muito grande para o ambiente solo não ser apenas um substrato mineral, né. E não são eles sozinhos, né, a gente estuda na ciência, às vezes isolado, para entender
algumas padrões e funções, só que a interação deles é importante. Esse experimento aqui, ele mostra a interação das minhocas com os nematóides. Então, esse é o controle, aqui é apenas com minhoca, aqui é só com nematóide, e aqui é a interação minhocas e nematóides, ou seja, né, as minhocas, elas têm uma relação nas populações de nematóides e ajudam no controle e manter essa população equilibrada, né. E aí, outro exemplo que é clássico, que é o nosso besouro rola-bosta, né? Por que ele, né, ele acaba controlando as larvas de moscas justamente por esse material que ele vai levar no interior do solo e vai controlar esses organismos. Deixa eu agilizar aqui, gente. Predadores, que é outra interação que a gente colocou das funções, né? E às vezes a gente, como agrônomo, esquece de parar ali, olhar esses detalhes pequenos, mas olha a quantidade de interações que às vezes a gente não espera, né? Aranhas são predadores clássicos, a gente sabe que acaba se alimentando de outros organismos, os escorpiões também, mas tem muitas formigas que acabam também ajudando ali no controle de pragas e doenças, né? Os hemípteras e vários grupos que vão ajudar nesse processo, né? Essas fotos todas aqui são do nosso lendário Dirceu Gassen, que eu aconselho muito, né, os alunos a procurarem e ouvir. Infelizmente, ele já faleceu, mas ele deixou lições muito, assim, valiosas na parte de conservação do solo, trabalhou muito com a parte de pragas e pestes, né? E aqui, por exemplo, essa aqui é uma interação de um nematóide com uma larva de besouro, né? Ou seja, né, ela acaba controlando as populações dos corós, dependendo da infestação que é. Então, são interações que são benéficas, né? E o que a gente precisa fazer comum, né, no manejo da agricultura? É a gente tentar favorecer da melhor e que isso se amplie da maior forma possível, esse tipo de interação. Aqui é um ovo de uma mosca, numa larva de coró também, novamente uma mosca em percevejos, de novo, uma família de moscas que deposita os ovos em larvas de lepidóptera, de borboletas, vespas em lepidóptera, a diabrótica, que também é parasitada por um outro organismo, né, e vai daí por uma vespa que vai acabar matando ela quando ela é praga e é problema, né. Isso aqui está marcado em vermelho porque eu tinha que ter arrumado as frases, a grafia e não arrumei. Então, é bastante complexo esse mundo, né, então quando a gente começa a ligar esses pontos dentro dessa interação, nós temos aqui, né, as plantas, o que é o nosso objetivo, nossas culturas na agricultura, existe toda uma quantidade de interações com a raiz e com o solo em si, e plantas na parte superior, né, isso vai se desdobrando, né, e aí que é a nossa questão. Então, as plantas, o que elas têm? A capacidade de transformar a energia solar em compostos orgânicos que vai alimentar toda essa cadeia. E isso aqui, toda essa biodiversidade, essa quantidade de interações e o quão ela vai se ampliar cada vez mais essa rede, depende única e exclusivamente daquilo que a gente faz aqui. Tanto em manejo físico, como em formas de que a gente alimenta o solo. Quais são as culturas que a gente coloca, se tem cultura de cobertura, não tem, tu não prepara o solo, porque tu imagina a hora que tu joga né, vamos supor aí, o clássico, que é um arado, você vai preparar o solo. O primeiro grupo que sente são os grandes, porque você destrói toda a casa. Meu pai costumava dizer que isso é como um tsunami, né? Tu destrói toda a casa desses organismos. E eu costumo dar um exemplo e comparar essa rede de interações como uma cidade nossa. Vamos supor Maringá, né? Vocês estão alojados em Maringá. Vocês imaginem, pensem, né, que, por exemplo, Maringá tivesse a cada 2, 3 anos um terremoto. Né? Quem que aguentaria viver aí se isso acontecesse com cada constância? E é assim que ocorre no manejo do solo, né? Os ambientes naturais são a nossa referência, né? Como ele está estruturado, ele está num balanço, não digo equilíbrio, porque ele está em constante transformação, mas ele tem toda uma estrutura, uma organização, uma quantidade de material orgânico e seres interagindo que tem uma qualidade. E quando a gente maneja esses animais e perde esse material orgânico, perde essa biodiversidade, você quebra toda essa rede de interações.
e acaba impossibilitando que ela trabalhe para a gente naqueles serviços ecossistêmicos que a gente listou lá atrás. Porque, novamente, para eles proverem os serviços ecossistêmicos, a gente precisa dar casa e comida, precisa cuidar dessa bicharada, né? E aí é que entra a parte do manejo do solo, né? Principalmente, quanto maior a intensificação do manejo, maior é a perda da nossa biodiversidade, né? Quando eu falei para vocês do preparo do solo, essa aqui também é uma foto do Dirceu Gassa, temos problemas de compactação, né, o pé de arado que fica, aquela compactação em superfície, as raízes das plantas não crescem, temperatura do solo em superfície chegando a mais de 60 graus, que ser vivo que consegue sobreviver nesse ambiente, né? Isso aqui parece solo de Marte, né? Os pequenininhos têm aqueles super-heróis de valente que conseguem, porque eles conseguem se colocar nas pequenas partículas e viver lá dentro, mas os grandes não, né? E aí que nós entramos muito com a prática das agricultura conservacionista ou do no-tillage, assim, aqui, né, eu uso isso porque eu dou muitas palestras para agricultores que é do sistema plantio direto, mas eu costumo falar, falei, cara, não me importa o nome que tu quer dar para a agricultura, se é agroecologia, se é agricultura regenerativa, plantio direto, não me importa. Cuidado do solo, ele é inerente para qualquer um dos tipos de agricultura, né? Quando a gente vem aqui para a Europa também, a gente vê um movimento muito forte da agricultura orgânica, só que é uma orgânica de zero pesticida, zero químico, zero insumo, né? Só que quando tu olha para o solo, né, desculpa, né, os termos que eu uso, tá tudo cagado, tá tudo desse jeito aqui. Então, o que que adianta você ter uma agricultura que não tem uma, né, não aplica um químico, mas tem um solo que está estéril, está morto, porque você não deixa a vida fazer o trabalho dela. Então, né, a conservação do solo, ela é é o fator primordial para a gente devolver essa vida, trazer tudo isso aqui de volta, imitando o que a mãe natureza faz, e aproveitar tudo isso que essa bicharada faz para atender as nossas culturas, né? Porque nesse ambiente aqui a gente não consegue. E quando a gente consegue começar a construir, porque isso é uma reação em cadeia, né? A saúde do solo, ela vai refletir na saúde da planta, num alimento saudável, que vai refletir na saúde humana também. Então, tá tudo interligado, né, dentro do fator solo. E, como eu tinha comentado antes, o que é a base dessa cadeia de interações dentro do solo? A matéria orgânica, ela é extremamente importante, e essa foto aqui ela é muito bem ilustrativa, porque ela mostra a mesma espécie de minhoca, isso aqui é no México, num talhão, né, onde tinha mucuna, e outro sem mucuna. Olha a diferença do tamanho do organismo, né, e da coloração e da vivacidade dele. É só um exemplo visual, né, e isso reflete como que a gente precisa, ou seja, então, né, a matéria orgânica, ela é a base dessa cadeia trófica, ela é a fonte para a maioria dos organismos, e a quantidade, a qualidade é o que é o mais importante para que faça essa máquina acontecer, né. E aí eu entro também, que nós da biologia do solo, a gente sabe que a biologia por si só também, não adianta a gente só ir lá estudar a diversidade e tu não comparar ela, tu não ter medições de parâmetros químicos e físicos, porque tá, como eu acabei, né, mostrando para vocês ao longo da palestra, desculpem, a biologia, ela tem responsabilidade nos parâmetros químicos e físicos, isso aqui está tudo interligado, não tem como desconectar isso, né, e é onde os diferentes profissionais de ciência, a gente precisa começar a se interligar e entender esses processos para que a gente consiga um manejo sustentável dos nossos solos, né. Essa estimativa é bastante antiga, dos anos 90, né, faz alguns anos que está se tentando atualizar essa planilha, mas é para ter uma noção de quanto custa esses serviços ecossistêmicos e qual a proporção deles dentro dos organismos do solo. Então, a metade, ela está relacionada com a reciclagem do material orgânico, com a fragmentação, com os sabróficos, com os engenheiros, com os decompositores, né, e aí depois vai se dividindo ali no que serve de alimento, de outros invertebrados, a parte de polinização, que já é mais aérea, controle de pragas, né, a simbiose, parte de biotecnologia, que aqui está bem pequena, e hoje, no patamar que a gente está, isso já deve ter se ampliado bastante,
biorremediação, né, biorremediação é a capacidade, né, dos solos que estão contaminados ou estão com algum problema dessa biologia conseguir reconstituir ela, né, e uma fração que entra na parte do ciclo do nitrogênio, né, fazendo novamente, né, um gancho, né, com a questão dos insumos, dos pesticidas, né, eu não sou contra o uso, né, o que me deixa, assim, insatisfeita é o mau uso, né, o overuso, o excesso de uso e uso inadequado dos nossos insumos, que está causando esse desequilíbrio que a gente tem, porque se a gente tem o ambiente também vivo, trabalhando, esses né, os produtos que são liberados no mercado, eles passam por testes, inclusive com organismos do solo. Para eles poderem ser utilizados, eles têm que ser validados, né? Isso é regulamentação. Ou seja, né, se a gente está com um ambiente que está vivo, está ali, né, com estrutura, com vários seres trabalhando, eles vão ajudar a degradar e esse material ele vai se dissolver dentro do solo. Agora, se tem um solo que está morto, tu aplica lá tonelada de material, de pesticida, e não tem quem degrada aquilo, a gente vai para o cenário que a gente está vendo hoje de degradação dos solos, não só no Brasil, mas mundo afora, né? E eu gosto muito dessa animação aqui, porque é uma, né, é uma engenharia que não pode parar, e são peças que você tira uma dela, ela colapsa, né? Então, nós temos diferentes atores, os invertebrados, tem os outros organismos, cadê os outros? Invertebrados como um todo, e daí tem as funções que eles desempenham dentro, né, do solo, dos serviços ecossistêmicos, as comunidades de micro-organismo, né, que eu acabei separando com vocês a fauna e os micro-organismos, e isso tudo está interligado, que vai levar novamente para a qualidade, para a saúde do solo. Se a gente quebra uma dessas catracas aqui, essa engenharia, né, esse sistema ele não vai funcionar, né? Então é essa mensagem que eu também gostaria de que vocês percebessem que tá tudo muito interligado, né? E assim, para fechar, que já estou quase aqui no finalzinho, eu gosto muito de usar essas duas frases. Eu juntei uma frase do meu pai com uma do meu avô, que meu avô sempre dizia que não se pode brigar com a natureza. E eu chamo a natureza de mãe natureza, né? E o meu pai falava que a natureza não aceita propina, não aceita suborno. Então, não adianta a gente brigar e não adianta tentar subornar. E a nossa agricultura, ela está muito nesse sentido, né? É fazer as coisas a qualquer custo para ter um maior rendimento, mais dinheiro na próxima safra, tem que ser de uma safra para outra. E a gente está percebendo que a mãe natureza está dando já os seus indícios que esse sistema está colapsando, ele não vai aguentar, né? E o Dirceu Gasso, novamente, né, ele sempre falava do capricho e do cuidado, né, e da paixão naquilo que a gente faz, né, que todo trabalho, né, ele precisa de cuidado e feito no tempo, no seu exato tempo, né, precisa planejamento, e para você, né, colher com paixão aquilo que você faz, né, isso é nos vários sentidos, é ter isso aplicado nos teus manejos na propriedade, mas isso de nós também como profissional. Se a gente não é apaixonado por aquilo que a gente faz, o resto também não vai dar certo, né? Então, era isso que eu tinha para apresentar, professor. Até eu acho que fechei praticamente quase no tempo. Agradeço a oportunidade e fico aí disponível para, se quiserem fazer alguma explanação, alguma pergunta. Marie, muito obrigado, Marie. Foi simplesmente fantástico.